Então eu pergunto, começo com o deputado Camossato, como é que você vê essa discussão lá sobre esse arcabouço fiscal, esse novo marco fiscal, que vai substituir o teto fiscal? Bom, primeiro cumprimentar Gustavo, a ti, o deputado Hadi. Prazer estar mais uma vez aqui na TV Assembleia. Bom, eu acho que o calabouço fiscal, para mim, é uma agressão à matemática. Ele basicamente fala o seguinte, que nós temos uma desculpa agora de poder fazer um gasto, mais uma vez, descomprometido com aquilo que se entende por equilíbrio fiscal. Isso... A conta chega, né? A taxa de juros hoje já é alta, nós já temos uma dificuldade de conseguir ter uma inflação mais reduzida e isso tem sido um motivo de desconforto para o governo federal, haja vista as suas manifestações, especialmente contra o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. A matemática é elementar, né? Se a gente começa a gastar mais do que arrecada e se a gente, com alto nível de dívida que o Brasil já tem, aceita se endividar ainda mais, a gente está trazendo risco para dentro do país e o risco é percebido através da taxa de juros, que nada mais é do que o pagamento pelo dinheiro emprestado ao nosso país. Cada vez mais o Brasil parece, aos olhos do investidor, aos olhos do mercado internacional, aos olhos inclusive de outros países, um país que não tem uma economia confiável, um país que não tem um governo que saiba tocar essa economia e que minimamente consiga trazer credibilidade para suas projeções econômicas. O próprio calabouço fiscal, ele não para de pé, uma vez que ele usa projeções de receita e de crescimento da arrecadação que são incompatíveis com o momento recente da nossa economia. A gente teve ali uma janela de alguns anos com um crescimento um pouco mais robusto, utilizado pelo ministro Haddad para justificar os planos colocados, mas que ignorou um período de crise profunda da economia brasileira, especialmente ali no final do governo Dilma Rousseff, que culminou com o impeachment e também, mais recentemente, com alguns resultados mais negativos do país. Nós temos um crescimento muito baixo, de modo geral, no nosso país e muito disso diz respeito à nossa falta de competência. Você acha que não vai dar certo, então? Eu acho que vai ser, mais uma vez, empurrar com a barriga um problema e não dar perspectiva real para a economia poder se ajustar. E por isso que eu digo que é uma agressão à matemática. Porque, efetivamente, a matemática é uma ciência exata e quando você tenta torturar os números, o que você consegue é mais instabilidade e insegurança. Isso se reflete na taxa de juros. Deputado Leonel Hadi, tudo indica, as pessoas indicam que o novo arcabouço fiscal, o calabouço fiscal, vai ser aprovado. Sim. Mas o interessante é que na discussão desse projeto, ficaram lado a lado o PSOL, que acha, o PSOL acha que, viés, acha que vai criminalizar demais o governo, públicos, vai segurar investimentos sociais, indo contra o que o governo, o Lula prometeu na campanha, e já o Kim Kataguiri, do União Brasil, ele acha o contrário, que tem que penalizar muito mais, e não só colocar 10 gatilhos para serem aplicados gradualmente no tempo, mas na hora. Não, eu acredito que o arcabouço fiscal ele é um meio termo do mundo ideal para a necessidade brasileira do momento. É inegável que a gente tem que ter responsabilidade econômica, mas também tem que ter responsabilidade social. Nesse sentido, eu acredito que o arcabouço fiscal ele tenha sido um acerto porque ele permite com que o poder público possa fazer investimentos sociais relevantes no Bolsa Família, entre outros programas. E embora também... o pessoal ache que não, né? O que acontece? Quer mais, claro, quer mais, quer ampliar e está correto, né? Eu também gostaria de ampliar e eu acredito muito que o próprio governo Lula queira ampliar, mas existem limitações, né? Isso é fato. Então, nesse sentido, é importante, né? Além da questão do investimento social, também a reposição e investimento, reposição da inflação para os servidores públicos, investimento também no serviço público. Então, tudo isso também, que é uma forma de engessar o governo, né? Termos um novo modelo com responsabilidade econômica e social é muito importante para que o governo tenha uma marca, que senão ele fica dependente de uma marca de outro governo que simplesmente engessou os investimentos sociais e no poder público, enfim, de forma ampliada. E por isso é muito importante esse novo arcabouço fiscal. Deputado, para encerrar esse bloco, como é que o senhor vê essa fórmula de gatilhos, né, como punição, já que não vai punir como a lei do teto, né, que punia rigorosamente, embora as exceções, e mesmo nesse também prevê que as exceções sejam encaminhadas ao Congresso, e o Congresso, todo mundo sabe, vai aprovar também. Eu acho que é só um universo de faz de contas. É tipo minha mãe falava para mim quando eu estava fazendo algum tipo de bagunça, que ela dizia, olha, na próxima eu prometo que vou te deixar de castigo.
É uma sinalização só de que vai ter algum limite, mas na prática ela basicamente coloca no gestor uma condição perfeita para fazer muito ato de gastança e de responsabilidade fiscal que, mais uma vez, se reflete na taxa de juro, que é uma taxa de juro altíssima, que vamos traduzir o que significa uma taxa de juro alta. Não é só né, do ponto de vista do investimento, taxa de juro alta significa que não se confia que o país tem capacidade de pagar suas contas, suas dívidas. Agora, para o trabalhador, para o cidadão pobre brasileiro, taxa de juro alta significa menos investimento em ampliação de vagas de trabalho e em qualificação dos salários. Significa, em última instância, manter o trabalhador ou desempregado ou então num salário mais apertado. E isso, obviamente, ninguém gostaria. Por isso que eu digo que o governo Lula, embora fale de boas intenções, né, coloque aí esses gatilhos como uma espécie de tentativa de parecer prudente, na final das contas o arcabouço é justamente, né, um calabouço fiscal, porque ele acaba com qualquer comprometimento do gestor público em ser mais responsável. É uma violência cometida contra especialmente o cidadão pobre que vai pagar essa conta, especialmente com o seu emprego e com um salário que não vai ser melhorado, o seu poder de compra não vai ser melhorado ao longo dos anos.